Olá pessoal que acompanha a página da Paróquia São Vicente Pallotti aqui de Palotina. Domingo nós celebramos enquanto igreja a festa de Pentecostes, que é a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos e sobre Maria reunidos no cenáculo. Então nós tivemos uma ideia de chamar 7 jovens para que cada um deles fale a respeito de um dos dons do Espírito Santo. Então por isso hoje eu, Felipe, estou aqui para falar com vocês o que é um dom do Espírito Santo e falar sobre um deles, que é o temor de Deus. Gente, um dom do Espírito Santo é uma bênção que Deus nos dá para sermos cristãos melhores, para que nós possamos nos tornar semelhantes a Jesus Cristo e depois, no fim da nossa vida, chegarmos ao céu. Nós recebemos os 7 dons do Espírito Santo no momento do nosso batismo e na nossa crisma, os dons do Espírito Santo são aperfeiçoados em nós. Porque na crisma nós nos tornamos cristãos adultos, cristãos maduros. Agora vamos falar sobre o dom do temor de Deus. O temor de Deus dá a nós a reverência, o respeito, a submissão que nós devemos ter para com Deus. Afinal de contas, Deus não deve ser tratado por nós como o nosso coleguinha, como o nosso garçom que faz tudo o que nós queremos, como uma pessoa inferior a nós. Não, Deus é o nosso Pai, Deus é o nosso Criador, nós devemos tudo a Ele. Sendo assim, se nós, enquanto cristãos, devemos amar a Deus e nós não gostamos de ofender a quem nós amamos, nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos, o temor de Deus também dá em nós um horror, um receio do pecado, porque o pecado é, antes de tudo, ofender a Deus. É claro que o pecado também é machucar a mim mesmo, também é machucar o outro, mas antes de tudo é uma ofensa a Deus. Se isso não fosse verdade, o próprio Filho de Deus não teria baixado do céu à terra para justamente pagar pelos nossos pecados, pagar a ofensa que nós fizemos a Deus. Por isso que o pecado é uma coisa séria, que o temor de Deus vem em nós como uma bênção do Espírito Santo para que nós nos afastemos do pecado. Hoje em dia, infelizmente, as pessoas meio que perderam o temor de Deus. Se a gente olha na televisão, se a gente olha algumas músicas que são lançadas hoje em dia, muitos eventos sociais, as pessoas não estão nem aí em ofender a Deus. Nós que somos palotinenses e pertencentes da paróquia São Vicente Pallotti, temos também como nossa padroeira Nossa Senhora da Salete. Lembremos das palavras dela: não ofendam mais o meu filho, porque senão o braço dele vai se tornar pesado demais. Então nós precisamos reanimar dentro de nós, começando pelos cristãos, o temor de Deus, que é nós nos afastarmos do pecado. Porque a gente sabe que o pecado também, além de ofender a Deus, causa muitos prejuízos para nós, para aqueles que vivem conosco, e numa consequência última, a gente sabe que dos nossos piores pecados, os pecados graves, se nós não nos arrependermos dele, Jesus nos disse no Evangelho que a consequência é o afastamento eterno de Deus, que nós chamamos de inferno. Ah, mas não seria melhor se a gente tivesse um amor mais perfeito, nos aproximássemos mais de Deus pelo amor do que pelo temor? Com certeza, só que para isso é necessário um nível de santidade maior. Muitas pessoas que estão começando na caminhada de Deus, começam através do temor, e não tem nada de errado nisso. A igreja, no Concílio de Trento, falou que é válida a aproximação de uma pessoa de Deus, mesmo que seja por medo das punições eternas. Vou dar aqui ainda um exemplo para vocês. Suponhamos que um marido traia a sua mulher. Então ele chega para pedir perdão para a sua mulher, para a sua esposa, e diga o seguinte: olha, eu errei com você, mas eu nem me arrependo e nem sei se eu não vou um dia cair de novo. Aí não dá. Ele pode se preparar e vai levar um tapão da mulher, não é mesmo? Se com uma pessoa humana já é assim, imagina só com Deus. Não adianta nós chegarmos: olha Deus, eu sei que eu ofendi, eu sei que o pecado magoa muito o seu coração que fez tudo por nós, que enviou o seu filho, mas eu não vou me arrepender, nem vou me propor a não fazer isso de novo. Tá tudo bem, Senhor? Claro que não vai estar tudo bem. Conclua
aqui dizendo, então, que sim, nós devemos ter temor de Deus, mas é um temor diferente, porque Deus, sim, é o nosso juiz, mas é um juiz que, se nós nos arrependermos, verdadeiramente, nós sempre sairemos perdoados, porque Deus é o nosso Pai amoroso.